Livro O Poder da Esperança, 5º capítulo, Traumas Psíquicos, 2ª parte. Resiliência. A palavra resiliência vem da física e descreve a capacidade de alguns materiais voltarem ao estado original ou até melhorarem de qualidade depois de serem submetidos a situações extremas. Em termos humanos, resiliência é a capacidade de uma pessoa manter-se ou recuperar a essência emocional ou até se tornar melhor depois de passar por uma situação traumática. Evidentemente, há níveis diferentes de resiliências de pessoa para pessoa. O que traumatiza alguém pode não necessariamente afetar tanto outra pessoa. Isso depende de fatores como temperamento, capacidade para resolver problemas, inteligência, autoestima, competência social, autocontrole e vínculos familiares e sociais e etc. Nunca é demais enfatizar a importância dos bons relacionamentos. Um estudo com 724 pessoas ao longo de mais de 70 anos concluiu que não são a riqueza e a fama que garantem felicidade, longevidade e resiliência, mas bons relacionamentos em família e com amigos. Robert J. Baldwin, psiquiatra e professor da Escola de Medicina de Harvard, é quem coordena o estudo atualmente. Ele cita 3 grandes lições sobre relacionamentos extraídas a partir da pesquisa norte-americana. 1. Conexões sociais fazem bem para os seres humanos, enquanto a solidão mata. 2. A qualidade das relações é mais importante do que a quantidade. 3. Relacionamentos felizes e duradouros protegem a saúde física e mental. A experiência da solidão se torna tóxica. As pessoas que são mais isoladas descobrem que são menos felizes, que sua saúde piora mais depressa na meia-idade, que seu funcionamento cerebral diminui mais cedo e que vivem menos tempo do que as pessoas que não se sentem sozinhas. Disse Baldwin, mas há outro fator tão ou mais importante que as boas relações sociais. Pesquisadores hoje reconhecem que um fator importante para o desenvolvimento e o fortalecimento da resiliência é a religião. Além de prover uma rede de apoio social, a religião fornece uma visão positiva de futuro. Mas não pode ser qualquer religião, sugere o psiquiatra Harold Koenig. Estudioso da relação entre religiosidade e saúde, que trabalha na Universidade Duke, na Carolina do Norte, ele afirma que não adianta apenas dizer que é espiritualizado e não ter uma vivência religiosa prática. É preciso ser comprometido com a religião a fim de desfrutar seus benefícios. É preciso ir às reuniões e expressar a fé em casa e em outros locais por meio da oração e do estudo da Bíblia. Ele afirma que a crença religiosa precisa influenciar a vida para que também influencie a saúde. A reportagem da revista Vida e Saúde, o Dr. Koenig explicou que o envolvimento religioso reduz o estresse psicológico, o que diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros nas células. Segundo ele, os telômeros são um relógio biológico para a célula. Eles encurtam a cada divisão celular e quando se vão, a célula morre e ocorre a degeneração do órgão. Isso explica por que as pessoas mais religiosas vivem em média de 7 a 14 anos a mais, segundo pesquisas. Lembre-se,
Religião só fará bem se for positiva, centrada em boa relação com Deus e com o próximo. E a Bíblia descreve exatamente assim a verdadeira religião. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Neste mundo é impossível eliminar, pelo menos por enquanto, todas as situações traumáticas. Por mais resiliente que a pessoa seja, o sofrimento algum dia bate à porta dele e traz dor. Porque as coisas têm que ser assim. O mundo é um campo de batalha. A Bíblia deixa claro que este mundo é um campo de batalha que começou bem longe daqui. No céu, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 a 19, e Isaías, capítulo 14, versículo de 12 a 14, é descrito o estopim desse conflito. O orgulho e a vaidade. Lúcifer era amigo, anjo, perfeito criado por Deus. Na verdade, era um tipo de chefe dos anjos amado e respeitado por todos. Ocorre que em algum momento, de forma misteriosa, a inveja começou a brotar em seu coração e ele desejou a posição que pertencia unicamente ao Criador. Ele tinha tudo, mas queria ir além, até que decidiu não mais prestar reverência ao Eterno e passou a questionar o governo divino e as leis sobre a qual esse governo se assenta. Conhecendo o caráter de Deus revelado nas Escrituras Sagradas, podemos imaginar que ele tentou de tudo para fazer esse anjo se arrepender e abandonar a rebelião. Mas Lúcifer decidiu seguir com seus planos, chegando por fim a cruzar a linha sem retorno, quando se perde a sensibilidade e o desejo de se arrepender. O coração se endureceu aos apelos divinos. Em Apocalipse 5:11, que é capítulo 5, versículo 11, é dito que existem milhões de anjos. Muitos desses acabaram ficando na dúvida e outros tantos decidiram se unir ao rebelde. Deus era realmente um tirano, como Lúcifer o acusava? O fato de ele ter leis que devem ser obedecidas por suas criaturas era uma prova de sua arbitrariedade? Para o anjo opositor, era como se os princípios divinos e suas leis fundamentadas no amor fossem uma obrigação injusta. Alguns se perguntam: se o Deus onisciente sabia dos sentimentos de Lúcifer desde o começo, por que não o destruiu antes que a controvérsia se espalhasse? Pense um pouco. Para os anjos celestiais, tudo aquilo era algo novo. Eles nunca haviam experimentado os sentimentos que lhes atravessam a mente. Havia dúvidas no céu. Então, se Deus tivesse destruído o rebelde logo no início, que tipo de sentimento isso poderia ter despertado nas demais criaturas? Quer dizer que aqui é assim: obedeceu, morreu. Você percebe? O Criador teve que permitir que as consequências da rebelião fossem conhecidas a fim de que todos pudessem fazer suas escolhas e decidir sobre o governo gostaria de fazer. Ele também teve que oferecer uma oportunidade justa para que o rebelde pudesse voltar para o caminho certo, por vontade própria, ainda que finalmente escolhesse não fazer isso. Outros vão além e questionam: Deus não poderia ter criado um universo em que não houvesse o mal? Vamos tentar responder com outra pergunta. Deus pode criar uma roda quadrada? Isso não faz sentido, pois o Criador não viola suas leis e não trabalha com possibilidades ilógicas. Assim, para criar um universo com seres dotados de livre escolha, Deus precisou correr riscos
Isso porque não pode existir um universo com liberdade sem a possibilidade de escolha pelo mal. Deus não quis criar seres autômatos, como robôs programados para obedecer. Deus é amor. Capítulo 1, João, versículo 8. E quer ser amado. Por isso, vale lembrar que o amor só se manifesta onde há liberdade. Ninguém pode ser forçado a amar. Deus poderia ter criado um universo sem um potencial para o mal? Talvez, mas este universo, portanto, diferente do que alguns afirmam, o mal não prova que o Criador não existe. Prova justamente o contrário, que ele existe e nos dotou de liberdade de escolha. Aliás, se Deus não existisse, a própria definição de mal perderia todo o sentido. Afinal, é o oposto de bem. Sem um absoluto moral para servir de parâmetro, como determinar o que é, só sabemos que uma linha está torta porque podemos compará-la a uma linha reta. Infelizmente, a terça parte dos anjos celestiais se aliou a Lúcifer, depois chamado de Satanás em hebraico, inimigo, e acabou expulso do céu. Apocalipse 12, versículo 3, 4, 7 e 9. Vindo parar em nosso planeta. Aqui, Satanás utilizou o engano para envolver o primeiro casal humano em sua rebelião. Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 ao 3. Com muita esperteza e inteligência demoníaca, o inimigo conseguiu inocular em Eva o vírus de sua própria rebelião. Ele sugeriu que ela desobedecesse a Deus. Seria uma criatura superior, igualando-se ao próprio Criador. Lúcifer queria isso e conseguiu convencer a mulher a querer também. A mentira original pode ser resumida em duas afirmações. Primeira, vocês não morreram, vocês não morrerão e serão como Deus. É a segunda. De lá para cá, o inimigo vem disseminando essa mesma mentira sob vários disfarces, com o objetivo de afastar a humanidade do Criador. Ao se considerarem imortais e autossuficientes, as pessoas deixarão de reconhecer sua dependência da fonte divina. Com isso, o rebelde fere o coração do Pai Celestial. Por causa disso, podemos dizer que este planeta é um campo de batalha. Continuamente, anjos bons e maus disputam influência sobre nós. Devemos sempre nos lembrar de que nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Sempre existem situações traumáticas em uma guerra. Se duvidar, pergunte a um ex-combatente. Apesar de tudo, nosso general está pessoalmente empenhado em nossa salvação. Ainda que tenhamos que carregar um ou outro ferimento de guerra. Além disso, o general já anunciou o fim de todas as batalhas por ocasião de sua vida. Como podemos, porém, ter certeza de que o general realmente há interesse em nós e não nos abandonou em um campo minado, sem esperança? É simples. Quando Satanás conseguiu envolver Adão e Eva na rebelião, pensava ter dado um checkmate no Criador. Afinal, o casal sabia que o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Como haviam pecado por escolha própria, os dois mereciam morrer para sempre. Se Deus os destruísse, o inimigo diria algo assim para todos os seres criados: estão vendo? Eu não disse que ele é tirano e mau? Porém, conhecedor da misericórdia divina, o anjo caído esperava que Deus
passasse por alto a atitude de desobediência do casal transgressor. Nesse caso, Satanás acusaria o Criador de ser incoerente e infiel à sua palavra. Se ele podia ignorar a culpa dos dois humanos, por que não a dele mesmo? Contudo, o rebelde não contava com algo surpreendente que o fez se calar. Assim, o salário do pecado é a morte, e alguém, de fato, precisava experimentar a morte eterna por causa disso. Mas não seriam Adão e Eva. Deus, na pessoa de Jesus, morreria em lugar do pecador, assumindo sua culpa e revelando de maneira grandiosa até que ponto o Pai Celestial esteve e está disposto a ir por amor a seus filhos. É por isso que ele tem autoridade moral para dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Nem Paulo, nem Laura, nem Carlos, nem você ou qualquer outra pessoa pode mudar o passado. As cicatrizes de guerra estão aí, em nosso corpo, em sua mente e em seu coração. Uma coisa, porém, eles e você podem fazer: mudar de atitude em relação ao que aconteceu nas batalhas da vida, mudar a forma de encarar esses traumas. A pessoa que confia nas promessas divinas sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, entenda e aceite que Deus não origina o mal, mas Ele usa tudo o que for possível para que essas experiências do campo de batalha contribuam para seu crescimento e sua salvação eterna. Confie no Pai Celestial, Ele já provou que é digno dessa confiança.